Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Irmãos, nós estamos iniciando a nossa transmissão, a nossa escola bíblica. Nós não voltamos ainda com trabalhos presenciais pela manhã e à noite, e também agora estamos aí com uma reforma, a obra lá na igreja, e estamos até com dificuldade de ter o espaço ali para salinhas, estão ocupadas com material que foi deslocado ali para poder a gente ter a nossa reforma, o nosso salão anexo. E o conselho ele já está pensando aí na possibilidade do retorno presencial. Eu peço que os irmãos estejam orando aí para que a gente possa saber exatamente o momento certo da gente voltar com os nossos trabalhos aí presenciais pela manhã e final da tarde e começo da noite, né? Irmãos, espero que cada um esteja tendo um excelente dia do Senhor. Estivemos cultuando a Deus, participando do culto público, Santa Ceia, batismo da nossa irmã Elda, um momento muito bom. E agora a nossa classe aí. Eu estou publicando uma enquete aqui sobre o tema da nossa lição de hoje. A nossa lição de hoje nós vamos entrar no capítulo 5 da Confissão de Fé, que trata da providência, a doutrina da providência. E será que a providência de Deus abrange todas as coisas? Até mesmo as ações humanas, as decisões humanas, a queda. Será que a providência abrange até mesmo a queda da humanidade? Então eu coloquei uma enquete aí, não sei se vocês vão achar aí na transmissão, uma pergunta, para você responder sim ou não, certo? E eu creio que é essa pergunta aí, mas também espero as perguntas dos irmãos aí na nossa lição de hoje. Então, vou pegar aqui o link aqui para a gente compartilhar, esperando aí os irmãos chegarem na nossa transmissão. Vou pegar aqui o link aqui. Vou colocar aí no chat aí. Nossa irmã Erlaine já chegou, graça e paz. Irmã Nath aí também. Irmãos, quem puder pegar esse link aí e colocar compartilhar lá no WhatsApp da igreja, eu agradeço aos irmãos. Eu não estou em condições de fazer isso agora. Então, quem puder compartilhar, me ajuda aí. Eu vou compartilhar no perfil da igreja. Os irmãos, se alguém procurar, os irmãos já tem o link aí. Ok, esperando aí os irmãos, já 6h35, vamos aguardar mais um pouquinho aí. Então, nós vamos começar um capítulo novo da Confissão de Fé. E é bom a gente caminhar juntos aí. Quando der 5 minutos aí, a gente começa, a gente faz uma oração e começa efetivamente aí a nossa aula, a nossa classe aí. Irmão que quiser comentar, se já estudou, se o irmão já estudou a doutrina da providência, já participou de algum estudo bíblico, sobre esse tema, se nunca participou, fique à vontade aí para interagir também. Meus irmãos, vamos orar, vamos fazer nossa oração inicial, enquanto a gente também continua aguardando os nossos irmãos. Mas vamos orar para a gente dar início à nossa classe aqui. Oremos.
Senhor nosso Deus, Pai bendito, eterno, louvado e exaltado seja o nome do Senhor neste teu dia, pela tua graça, ó Pai, que nos deu viver mais um dia de vida, especialmente o teu dia, e já por poder nos alegrar na comunhão pública do povo de Deus. Cremos que o Senhor nos abençoou poderosamente, tem nos dado também meditar no teu santo dia, na tua verdade, também um dia de descanso para renovar as forças para a semana, um dia de deleite espiritual. E agora, ó Pai, mais uma vez pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, ó Pai, a meditar nesse tema da providência, estudar, e em dias de ansiedade, dias de crise econômica, dias em que a saúde física até mesmo está sendo afetada pela incerteza dos dias, ó Deus, fortalece a fé do teu povo na tua providência. Ó Pai, assim, nos dá a entender o que a tua palavra revela sobre esse assunto, e que o teu Espírito esteja operando, ó Pai, em cada coração, que o Espírito do Senhor esteja aplicando esta doutrina a cada situação, a cada circunstância que cada servo teu enfrenta no seu dia a dia, na sua família. Assim, ó Pai, abençoa esse momento, abençoa essa transmissão, abençoa cada um que irá acompanhar pela tua graça. É o que pedimos e oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, então oramos já, né? Vamos partir aí para a nossa exposição. Graça e paz a irmã Elda, presbítero Romeu, irmã Gisele, cada um que já está acessando aí. Ok, vamos aí para a aula 20. Entramos aí no capítulo 5 capítulo 5 da Confissão de Fé, né, que trata da providência do Senhor. E seguindo aí com calma, nosso propósito não é correr. Eu sei que existem bons estudos mais panorâmicos sobre a Confissão de Fé, que trata um capítulo por aula e vai mais rápido. Meu propósito não é esse. Também não é ir muito devagar, né? Mas nosso propósito aqui é a gente caminhar entendendo bem. Irmãos, a gente tem essa oportunidade hoje, na providência de Deus, que a gente vai estudar aí. Deus nos deu viver numa era tecnológica. E essa era tecnológica nos dá a oportunidade de gravar, né? Embora não substitui, em certo sentido, a presença, né? Algo muito bom, mas apesar de não substituir, há algo interessante na questão da tecnologia, principalmente para a questão de um estudo sistemático, sequencial, que é a oportunidade de você revisar o conteúdo. Ele fica salvo, né? Ele fica gravado, e o interessante então não é a gente correr. O interessante, então, para nosso aprendizado é a revisão, né? A gente tentar lembrar, fixar bem o conteúdo. É um conteúdo. É claro que a bênção desse conteúdo depende da ação do Espírito. Mas a Bíblia é um conteúdo, a doutrina é um conteúdo, né, que entra pelo intelecto. O Espírito é quem opera no coração, mas nós precisamos ouvir e compreender. Então, e fixar também, né? Por isso que na nossa doutrina não tem só a confissão de fé, tem os catecismos. E o propósito dos catecismos eram que a criança ali, ou o adulto, ele decorasse mesmo, né? Embora a gente não tenha essa prática hoje em dia, não é comum, né? As crianças têm mais habilidade aí que os adultos, até para decorar. Mas o fato é que o propósito é fixar o conteúdo. Então, a tecnologia, a internet, ela ajuda muito, né? Eu tenho recebido aí mensagens de pessoas de bem longe aqui da nossa cidade, presbiterianos ou não, de pessoas que estão ouvindo a nossa classe.
né? Estão aprendendo. Então eu quero incentivar aos nossos irmãos, né, que aproveitem a oportunidade, o tempo, né? Nosso conteúdo é possível a gente aprender com ele, né? Sei que tem muito material bom aí, mas a gente caminha junto, né, com o nosso material aqui. Ok, já oramos então. Vamos ver aí como é que está o acesso aí dos irmãos. O irmão Emerson aí chegou, ok. Então vamos seguindo. Irmãos, o material, a base da lição, é o livro do pastor Paulo Anglada, ainda Soli Deo Glória, Ser e Obras de Deus, mas eu tenho outros materiais, né, como esse do Rod, né, do filho do Charles Rod, Confissão de Fé Comentada, aqui o guia de estudos, né, na Confissão de Fé, outros materiais que a gente vai usando, mas eu estou usando aí, essa aula, por exemplo, é estruturada em cima do livro do pastor Paulo Anglada. Então, o livro aí, quem quiser puder adquirir, né, recomendação muito boa, material do pastor Paulo Anglada, material recomendado. Vamos aqui fazer algumas perguntas que são também revisões. Perguntas para revisarmos o que a gente já aprendeu, incentivar você que está aí conosco, nossos irmãos ou quem acompanha, incentivar você a relembrar as lições passadas, né? Então, se nós chegamos até aqui, né, e chegamos pela graça de Deus, nós cremos que há um Deus que decretou todas as coisas. Né? Nós cremos em Deus, é um pressuposto. Né? Nós estamos aqui porque cremos em Deus, estudando a Bíblia, estudando a Confissão de Fé, e que esse Deus decretou todas as coisas. Se você tem dúvida, você deve voltar às lições anteriores, né? Porque a gente já estudou isso. A criação, né, que há um Deus, a trindade, outras doutrinas, né, os atributos de Deus, etc. A pergunta, então, em sequência, é como Deus executa os seus decretos. Há um Deus vivo, verdadeiro, soberano, e ele decreta. Nós já estudamos, nos detemos aí várias lições sobre a doutrina dos decretos de Deus, dos decretos eternos de Deus. A pergunta é, como Deus executa os seus decretos? Lá no catecismo, no breve catecismo, na pergunta de número 8, né, você pode ir ali depois, mas eu vou dizer aqui, mas está lá, você pode conferir. A pergunta, né, a resposta à pergunta diz o seguinte: Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Duas obras, criação e providência. Criação nós já vimos na nossa classe aqui. Como Deus criou a criação do homem, da humanidade, né? Homem e mulher. E a providência? Mas antes disso, né? Como é que Deus criou? Já estudamos, né? Pela palavra, por meio de Cristo, né, que é Deus, o Verbo, a obra do Espírito, pela palavra do seu poder, pela palavra criadora. E a pergunta de hoje é, como executa a obra da providência? Mas talvez alguém até precise saber o que é a providência. Né? O que é a providência de Deus? O que vem a ser, né, a providência? E como Deus executa a obra da providência? Né? Como é que Deus faz isso? O capítulo 5, então, que nós vamos ver depois os versículos, não todos, alguns, um para cada sessão, pelo menos, para cada divisão dessa sessão 1. O capítulo 5 diz o seguinte, aí, a Confissão de Fé, sistematizando a Bíblia, diz o seguinte: pela sua muito sábia providência, segundo a infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então Deus é criador, mas a Confissão de Fé então está nos dizendo aí
que do mesmo modo como ele criou para a sua glória, para o louvor da sua glória, da sua sabedoria, poder, justiça e bondade, misericórdia, Deus não apenas criou e abandonou a criação. O Senhor criou, mas ele sustenta. É muito fácil começar algo, né? Mas tem a manutenção, manter. Então Deus criou, mas ele sustenta, dirige, dispõe, governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a menor e a maior. Então, muita gente até crê que Deus tem uma ação na criação, mas eles acham assim que grandes eventos Deus pode estar envolvido. Mas nas pequenas coisas, no pardal que cai, né, no cabelo que cai da cabeça, as pequenas coisas, né, do dia a dia, será que Deus tem governo sobre estas coisas? O propósito da nosso estudo aqui também é esse, responder isso. Irmão, são muitos versículos, mas eu vou trazer alguns. É importante a gente ter a base bíblica, né? Muita gente diz que a gente idolatra a confissão, né? Que quer colocar em pé de igualdade com a Bíblia. Não, a confissão de fé, a sua utilidade é porque ela é bíblica, né? Ela é uma expressão fiel da palavra de Deus. Então é importante a gente entender, de fato, compreender a base bíblica. Então, na carta aos Hebreus, no capítulo 1, verso 3, é dito sobre Cristo, sobre Jesus, que é Deus também, que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Cristo é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Agora veja aí, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Então, há o deísmo. O que é o deísmo? É um entendimento de que Deus criou, mas ele abandonou a criação. É que o Criador deu corda no relógio, mas deixou lá o relógio lá. Alguém achou o relógio, viu que tem alguém que estava ali por trás daquele relógio, mas esse alguém abandonou aquele relógio ali. Não. A Bíblia não mostra, não revela um Deus deísta, né? É diferente de teísta, né? Teísmo. Deísmo é diferente de teísmo. Então, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Daniel 4,34, Daniel profeta, né? Ali do Antigo Testamento. Na verdade, nós vamos ver aí o que um pagão disse, Nabucodonosor, que é um rei pagão, né? Não era regenerado, não era um crente da aliança, mas um pagão. Ele diz em Daniel 4,34, veja o que é que Nabucodonosor diz, um rei, né, de um povo ímpio, e ímpio também. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. Ele tinha ficado louco, esse homem tinha ficado louco, comendo capim, com os cabelos cresceu, as unhas gigantes, lá parecendo um bicho, uma besta fera lá, comendo mato. E ele ficou louco, né? Perdeu o seu trono. E aí no fim dos dias que Deus determinou, no exato fim dos dias que Deus havia determinado, voltou-lhe o entendimento e ele bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Junta todos os moradores da terra diante de Deus. É como a gota no fundo de um balde, como Isaías diz. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem dizer que fazes. Ele é totalmente soberano. Um rei como Nabucodonosor, tanto poder que ele tinha, humano, terreno, ele precisou reconhecer que nós não somos nada diante do Senhor, da sua glória, da sua soberania e governo. Irmãos, Mateus 10, 29 a 31,
essa seção toda aí, ela trata da ansiedade, né? E aí, a resposta à ansiedade está aí, ó, Mateus 10, 29 a 31. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Um pardal que tem tão pouco valor, eles não caem por terra se Deus não permitir ou consentir, ou se não for da vontade de Deus. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós que muitos pardais. Então, a preocupação, né, a ansiedade, né, com os eventos futuros que podem acontecer. Então, saber que Deus tem governo sobre o dia de amanhã, isso deve tranquilizar o nosso coração, né? Tranquilizar. Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então Deus, a providência, Ele não está longe, né? Ele não abandonou. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele continua ativo, né? Ele continua observando, intervindo, sustentando, dirigindo a sua criação. Atos 15:18 diz o seguinte: diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Então Ele conhece, né? Então esse decreto de Deus, essa ação de Deus de ter decretado, não é com base só numa vontade arbitrária, mas Ele conhece todas as coisas e Ele decidiu com sabedoria, né? Ele decidiu com base em seus atributos, a sua natureza boa, santa, justa, né? O seu pré-conhecimento de todas as coisas. Salmo 33, 10 a 11. O salmista diz: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Isaías 63, 14. Como o animal que desce dos vales. Depois lê essa seção toda, né? Antes aí do 14, Isaías 63, depois você dá uma olhadinha para ver a providência de Deus. Mas ele diz aí nesse verso, né, o Espírito do Senhor lhes deu descanso, assim guiaste o teu povo para te criares um nome glorioso. Então, o propósito da providência de Deus é criar um nome glorioso para Ele mesmo, né, a glória do seu próprio nome. Ok, então nós lemos aí não todos os versículos, você pode depois pesquisar, se você quiser, ver todos os versículos aí, que os autores lá embasaram, né, a doutrina da providência, mas eu creio que esses versos e outros que vamos ver durante a aula vai deixar claro aí a perspectiva bíblica do assunto, certo? Vamos ver aí como é que está aí a transmissão. Ok, irmã Mônica aí chegou, tudo ok aí com a transmissão, vamos seguir. Definição. Né? Muita gente nunca estudou esse assunto, nunca ouviu falar, não sabe o que é providência, né? Providência de Deus. É claro que esse assunto aí nos filmes, se você estiver atento, aí na cultura, as pessoas falam, né, de providência, embora, de modo geral, as pessoas não creem em providência, né? Elas creem em sorte apenas, ou alguns creem em destino cego. Mas nós cremos em providência, nós cremos num Deus criador, soberano, que Ele decretou todas as coisas e está cumprindo seu decreto no tempo. A palavra portuguesa providência vem do termo latino providência. No latim esse T aí, de providentia, né? No latim, na verdade, você pronuncia C mesmo, então seria providência mesmo, né? Então é uma palavra muito parecida, né? No português, na língua latina, né? Então, a palavra portuguesa providência vem do termo latino providência. Não é providentia, não. E quem estuda latim sabe que esse T vai ter um som de C mesmo. Que designa a provisão feita de antemão para a consecução de propósitos predeterminados. Então, há uma provisão anterior, desde a eternidade no decreto, né? Há uma provisão de Deus. Por exemplo, José do Egito. José foi vendido pelos irmãos. O que é que José diz depois?
quando ele viu o arrependimento dos irmãos? Foi providência. Deus me mandou à frente de vocês. Não foi destino cego, não foi acaso, não foi sorte. José não chegou a governador do Egito por sorte. E nem mesmo por mera capacidade humana, né? Mero mérito, meritocracia. Né? Embora a meritocracia tenha o seu lugar, mas não foi meritocracia apenas, embora ele tinha realmente o Espírito de Deus, né? Toda a condição de executar aquele trabalho, mas foi providência, certo? Foi providência. O termo grego corresponde, né? Pronoia aí, geralmente traduzido por previsão, cuidado, provisão. Então, Deus providente é um Deus que demonstra cuidado providencial, provisão. A gente fica ansioso, preocupado, né? A gente tem uma visão muito influenciada, né, por uma perspectiva mais materialista, né, científica, e acaba que a gente acha assim que é claro que a gente, por exemplo, tem que economizar água, coisa do tipo, né? Mas, irmãos, nós cremos na providência, né? Nós cremos que Deus vai continuar mandando sol, chuva, verão, inverno. Não é desculpa para negligência, agredir a natureza, porque a causa é efeito. Se a gente plantar, a gente vai colher. Mas há um governo de Deus, certo? Há um cuidado de Deus, há uma provisão de Deus que nos sustenta, né, para o seu povo, para a criação. Então, essa palavra aí grega, que pode ser traduzida por previsão, cuidado, provisão, é empregada 2 vezes no Novo Testamento, em Atos 24:2 e em Romanos 13:14. Então, aí eu estou seguindo o material do pastor Paulo Anglaro, né, como eu já disse. Então, isso aí está no livro lá do pastor. A gente está seguindo aí, estudando junto o material. Então, a gente está aqui tentando entender o significado, né? Qual é o significado do termo providência. De modo geral, aí, significa disposições ou medidas prévias para alcançar um fim. Então, você quer alcançar um objetivo, você tem que preparar, né? Se preparar, né? Reunir ali os recursos, fazer um plano, um planejamento. Então, providências são medidas prévias para alcançar um objetivo, ou para remediar qualquer necessidade. Então, providenciar, né? No caso aí, Deus deu uma responsabilidade aí também, especialmente para os homens, né? De providenciar, por exemplo, né? O sustento da casa por meio do seu trabalho. Então, há uma providência ali, né? Uma providência para poder não faltar o necessário. E Deus, acima de nós, né? Deus é Pai, Ele também é providente. Ele também providencia as nossas necessidades. O que comer, o que vestir. Né? Deus, Ele é Pai, né? Ele é Pai, Ele cuida de nós. Então, existe aí uma diferença, segundo Anglada, aí, entre pré-ordenação, criação e providência. Pré-ordenação tem a ver com um plano eterno, né, que é desde a eternidade, ele pré-ordenou. Criação tem a ver com trazer as coisas à existência do nada, pela palavra do seu poder, ele criou. E providência, né, a execução dentro do tempo do plano eterno. Tudo, irmãos, para nós, bíblicos, né, a doutrina reformada entende a Bíblia assim, que não há acaso. Não há folha que cai de uma árvore por acaso. Né? Tudo o que está acontecendo é o cumprimento do decreto de Deus. Que nós já estudamos o decreto. Que com isso não queremos dizer que Deus é o autor do pecado, que a vontade da criatura é violentada. Mas, de um modo misterioso, Deus tem governo sobre todas as coisas. Né? Ele permite, ele permitir a queda, né? Decretou a queda. Foi uma ação ali do ser humano, né? Da criatura racional, que tem uma constituição, tinha um livre-arbítrio, né? É um livre agente,
tinha ali, antes da queda do livre-arbítrio, no sentido de poder escolher o bem ou o mal, obedecer ou desobedecer, um agente livre, responsável. Mas Deus poderia ter intervido, mas ele decretou, a vontade de Deus se cumpriu no final. De um modo que Deus não é o autor do pecado, e nem violentada é a vontade da criatura. E é difícil a gente entender, mas Deus está cumprindo toda a sua vontade, né? A história humana, as decisões, tudo isso é cumprimento de um plano eterno de Deus. Certo? Então, providência é a execução do decreto eterno. Então, se você entendeu o que é o decreto eterno de Deus, se você conseguiu entender, né, se Deus, o Espírito Santo, lhe convenceu de que é verdadeira essa doutrina que é bíblica, que há um decreto, que há um plano, se você crê nisso, então a providência para você, para nós que cremos dessa maneira, é o modo que Deus está cumprindo dentro do tempo o seu decreto. Certo? Ele governa a criação usando causas secundárias por ele determinadas. Ele está cumprindo o seu plano, o seu propósito. Lembra de Jó? Satanás disse que Jó só obedecia a Deus porque Deus dava tudo para ele. Aí Deus permitiu Satanás tirar tudo de Jó. Tirar seus bens, suas famílias. Mas Deus colocou limite a Satanás. Até colocar enfermidade, né? Mas não pôde tirar a vida de Jó. Né? E aí, depois, lá no final do livro de Jó, ele vai dizer que bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó vai dizer. Né? Então, em meio a toda aquela reviravolta na vida de Jó, ele vai cada vez mais tendo esse discernimento profundo, né, da soberania de Deus, do governo de Deus, do cumprimento do plano de Deus, de que ele experimentou, né, o fato de que Deus está cumprindo cabalmente aí o seu plano eterno. Irmãos, o pastor Paulo Anglada, ele divide aí muito bem, né, essa sessão aí, A1. Ela trata de quem é o autor, né, da providência, qual a natureza da providência, a sua abrangência, o fundamento e o propósito. Né? Então, nós vamos estudar isso aí aqui. O autor. Quem é o autor da providência? O autor da providência é Deus. Deus Criador. O Deus triuno. Né? Então tem 3 versículos aí que falam disso. Né? Que Deus sustenta a criação. Neemias 9:6. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida. Então, se você acordou hoje, né, se você está vivo, você deve saber que Deus é que te sustenta a vida. Né? Deus sustenta nossas vidas, sustenta a criação, a ordem da criação. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Salmo 66, 8, 9. Atos 17, 28. Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Então Deus é o autor da providência, né, do sustento. Então, as leis da natureza que Deus criou, tudo continua funcionando, né? O universo, os ciclos da criação, porque Deus é um Deus providente, provedor. A providência de Deus está operando na criação. Cristo é o agente dessa obra, bem como das obras da criação e da redenção. Colossenses 1,17 diz que nele, em Jesus, em nosso Senhor Jesus Cristo, nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, nele tudo subsiste. Ele é não só criador, Jesus não é só criador. Por isso que Jesus tem que ser Deus, né?
Aí o pessoal que diz que Cristo não é Deus, como é que ele é criador se ele não é? Como é que ele pode ser criador sem ser Deus? Como é que tudo pode subsistir em Jesus se ele não é Deus? Se não há trindade, né? Como alguns querem dizer. Então, uma leitura bíblica atenta, você vai entender que o fato de Jesus ser o Filho de Deus não é igual nós sermos filhos de Deus. Ele é Deus, ele é o Deus homem, ele é criador. Então o autor é Deus, da providência. Qual a natureza dessa obra? A natureza da obra da providência, natureza é o que consiste, né? O que é que consiste? Qual a natureza? A confissão de fé diz, né, por meio dos verbos, sustenta, dirige, dispõe e governa. Qual a natureza? O que é que significa nessa providência? Deus sustenta, dirige, dispõe e governa. Pelo seu infinito poder, sustenta, preserva o universo por ele criado. Ele governa a criação. Deus faz provisões, irmãos. Deus manda a chuva, Deus manda o sol, o verão, o inverno. Deus multiplica a erva no campo. Faz nascer, faz brotar. Deus é quem dá o crescimento. O agricultor, que é muito importante, né? Nosso país aí é muito forte aí na agricultura. O agricultor, ele lança a semente, tem que ter um solo bom, tem que ter o sol, a chuva, mas se Deus não der o crescimento, não cresce. Não tem comida no prato. Os animais no campo, etc. Então há um sustento de Deus, um governo, uma disposição de todas as coisas da parte de Deus. A teologia reformada distingue 3 elementos da obra da providência: a preservação, a cooperação e o governo. Preservação, ou conservatio, ou sustentatio. Diz respeito ao sustento, à manutenção da criação. Cooperação, concursos, cooperatio, né? Operatio. Diz respeito à operação de Deus por meio das causas secundárias. Então, Deus ele opera diretamente e ele usa meios também. Governatio, né? Diz respeito à direção divina no universo criado. Governo, direção. Por meio da obra da providência, Deus sustenta, opera e governa a criação. Irmãos, Deus é rei. Ele é Senhor. Jesus é rei também, né? Ele é rei como Messias, como mediador, mas Deus ele é rei eterno. Ele é um rei eterno. Ele tem governo, ele tem domínio. Então, não existe... Aí, esse slide aí, é porque tem uma questão na teologia, Deus governa, ele sustenta como? Ele está energizando a criação a cada momento, ele já colocou lá na criação energia, leis que estão sustentando a criação. Independente, que nós não sabemos, é misterioso, né? Mas nós sabemos de uma coisa, que nele nós, né, vivemos, nos movemos, existimos. Não existe criação independente de Deus, não existe deísmo. Deus criar e abandonar a criação e ir para longe. Não existe panteísmo, não existe o panteísmo, não é que Deus se confunde com a criação. Deus é maior que a sua criação, ele é outro, ele é separado da criação. Ele é quem sustenta a criação pela força do seu poder. Né? Originalmente ele colocou toda a energia na criação que era necessária, ou ele continua infundindo energia na criação. Mas ele é que sustenta. Como é que é? Como é que ele faz isso? Né? A gente não tem resposta para tudo. Mas há uma energia. Né? E não é uma energia mística. Né? O poder de Deus sustenta a criação. Né? O pessoal aí estuda, eles dizem, né? É bem possível mesmo. Embora eu acho que também já ouvi falar que é uma teoria também na questão das partículas, né, dos átomos, elétrons. Parece que não dá para ser visto em microscópio essas partículas. Mas, caso o homem descubra lá um microscópio que consiga ver o elétron, né, girando lá em torno dos prótons, dos elétrons,
Para nós entendemos, né, pela fé, que é Deus que sustenta essa energia ali, né, essas partículas. Por que essas partículas não se separam tudo? Não se espalham? Cada partícula dessa para um lado. Né? Que força mantém tudo coeso? Né? Mas não é panteísmo, né? Não é uma mera força impessoal. Há um Deus todo-poderoso, Criador. Abrangência, né? Até onde essa providência vai e alcança? Toda a criação, todo o universo, todas as ações das criaturas. Muita gente não gosta, né? Acha que isso violenta, né, a liberdade das criaturas, a vontade da criatura. Liberdade, né, da criatura não é ser independente de Deus nunca. Não tem como ser totalmente independente de Deus. Não tem como se separar completamente de Deus. Liberdade originalmente era obedecer a Deus. Agora na conversão, né, nós podemos ser livres do pecado. E o pecador perdido, ele é escravo do pecado, mas ele livremente serve o pecado. Ele é um agente livre no sentido que ele faz o que ele quer porque ele quer. Né? Mas essa liberdade não é que o homem possa fazer algo fora do alcance da soberania de Deus. Tem um livro é um livro um pouco difícil de leitura, mas quem é curioso, quiser estudar, um livro muito bom, que o nome é Soberania Banida. A nossa editora publicou esse material. Talvez você não entenda assim de primeira, mas leia, que ele trata muito bem dessa questão da soberania de Deus, né? Essas questões aí. Os textos mencionados são abrangentes, eles incluem tudo, todas as coisas. As Escrituras revelam que nenhum pardal cai sem o consentimento de Deus. Mateus 10, 29. Os cabelos da cabeça, né? O homem aí tem essa tendência ao calvismo, né? Isso aí não é acaso, né? Isso aí não é por acaso que acontece, certo? A gente fica ali meio assim, né? O pessoal fica meio triste porque está perdendo os cabelos da cabeça. Não fique triste não, rapaz. Saiba que Deus, né, se conforte aí no Senhor. Saiba que Deus está no controle. E se você é um crente, saiba que, né, você tem esperança aí. Há várias evidências bíblicas aí que no corpo glorificado você vai ter muito cabelo de novo. Então fique calmo, que vai chegar a sua hora de você ter cabelo de novo, né? Tem gente que paga aí o transplante, mas, né, o pessoal pode pagar, tem dificuldade aí, não lida bem, vai lá e paga a cirurgia. É uma cirurgia, né? Para poder tirar cabelo. Na verdade, a cirurgia ela tira cabelo de um canto e coloca no outro, né? Mas eu particularmente, né, sou um careca conformado, então se Deus quis que caiu é porque ele tem um propósito, né? Então ele quis assim. Claro que eu poderia, né, debaixo dessa livre agência, ir atrás de um tratamento ou algo do tipo, mas assim, a gente tem que entender isso, que o envelhecimento, as marcas do envelhecimento, que o pessoal está em guerra com isso, né? E tudo isso está dentro da providência de Deus. Certo? Tudo isso está dentro da providência de Deus. Então a ansiedade, né, a preocupação excessiva com a vida, né? Hoje não é só comer e beber, a aparência, né? A preocupação excessiva. É claro que a gente vai ter alguma preocupação, é importante, né? Tem uma importância a questão da aparência no mercado de trabalho, na vida social. Mas, irmãos, a gente deve entender não uma ansiedade absurda, né, com essas coisas, sabendo que nós somos o que Deus quer que sejamos, né? Estamos onde Deus quer que estejamos. Há uma providência, não é por acaso. Né? Não é por acaso. Nada é por acaso. Então Deus sustenta as aves do céu e embeleza as flores do campo. Será que Ele não sabe do que você precisa? Será que Ele não sabe as suas necessidades, o que você precisa? Então, a ansiedade, a base da ansiedade tem incredulidade, desconfiança aí no cuidado de Deus.
A obra da providência, ela inclui todos os moradores da terra. Todos os moradores da terra. Todo o exército do céu e os moradores da terra. Né? Ninguém pode resistir à sua vontade. Né? É Deus que muda os tempos e as estações. Deus remove reis, estabelece reis. Deus dá sabedoria e entendimento. Irmãos, os dias da nossa vida, que a gente não sabe quantos são os dias, né? Esses dias, eles estão contados, né? Deus sabe já os dias. Estão controlados por Deus. Né? Então, assim, a gente tem que confiar no Senhor, não ter o desespero, né? Saber que Deus tem um plano aí. As pessoas que estão de luto, né, enlutadas, perderam seus entes queridos. Nós que cremos no decreto, cremos num Deus soberano, nós sabemos que, às vezes, a pessoa partiu e teve negligência médica, né, teve maldade humana, né, no caso de pessoas que são assassinadas. Mas, irmãos, Deus, ele está no controle até mesmo dos agentes, né? dos livres agentes, né? Estão debaixo do governo de Deus. Então é muito difícil, é claro, alguém lidar com a perca de um ente querido, especialmente quando é um caso de assassinato, né? Essas coisas terríveis, ou negligência médica. Mas um crente sabe que não existe acaso. E que todos os nossos dias estão contados. Né? A gente não está dizendo com isso que a gente tem que viver se arriscando, né? Viver perigosamente, por causa disso aí. Né? Mas não tentar a Deus, mas saber que há um governo. Até a vontade e ações humanas são dirigidas de acordo com a providência. Provérbios 16:33 diz: do Senhor procede toda decisão. O coração do rei, né, está na mão do Senhor, como o ribeiro de água. Deus o inclina. Né? Deus tem poder de dirigir essas coisas. Deus é quem efetua em nós tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. A obra da providência não deixa de fora nem os atos pecaminosos dos crentes e dos ímpios, como veremos adiante. Então, a nossa doutrina, ela explica muito bem isso, né? A queda lá original, né, a queda de Adão e Eva, os pecados, embora eles exijam expiação, satisfação do sangue de Jesus, mas não é acaso, né? Nada é por acaso. Isso não é desculpa para pecar, né? Não é desculpa para pecar. Um crente, ele vai temer ao Senhor, a disciplina do Senhor, mas nós não negamos Eu acho que essa resposta dessa parte aí, né, a gente não vai ver na aula de hoje, não. Quando ele fala que a gente vai ver isso, é porque isso está mais à frente. Na nossa doutrina nós vamos ver. Então tenha calma, se você fica confuso nessa questão aí, né, do pecado, mas tenha calma aí, que a gente vai chegar lá. O fundamento, qual é o fundamento da providência? É a presciência e o livre e imutável conselho da vontade de Deus, é o decreto. O fundamento é o decreto. Já disse, repetindo aí, a obra da providência é a execução no tempo do plano eterno e soberano de Deus. Né? Tudo, Efésios 1, você pode ler depois lá, mas em Efésios 1:11, diz que tudo é feito segundo o conselho da sua vontade. Tudo é feito segundo o conselho da sua vontade. Qual é o propósito da providência? O propósito, irmãos, é o mesmo da predestinação, da eleição, da criação. O propósito da providência é o louvor da glória, da sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia de Deus. Então, Deus opera de uma maneira na história, na providência, nas vidas humanas, de uma maneira que ele recebe toda a glória, louvor, honra, né? Tudo vai glorificar a Deus, revelar os seus atributos. Os céus proclamam a glória de Deus. Não apenas ali a perfeição, mas o governo, o caminho do sol, o modo como ele segue o seu curso ali, os atributos de Deus, tudo é manifesto aí na providência, no sustento da criação.
Deus é louvado, porque a criação se renova, a criação é sustentada por Ele. Né? Depois você pode aí meditar em Atos 17, 25 a 28, né? Que Paulo fala aí dessa providência de Deus, né? Que fala aí, que eu já citei, né? No final aí, verso 28, nele vivemos, nos movemos e existimos, né? Mas tem aí. Irmãos, já caminhando para a conclusão, né? Nós vamos estudar só a primeira sessão do capítulo 5, hoje. Então, e aí, pastor? E aí? Falou da providência, falou disso aí tudo, mas será que isso é confortador mesmo? Deus está no controle? Será que isso não é terrível, né? Na verdade? Irmãos, a providência de Deus deve nos fazer meditar em sua grandeza e bondade para conosco. Né? As nossas vidas estão nas mãos de Deus, então, na providência de Deus. Só que estão nas mãos de um Deus bom, santo, justo, criador, provedor, eterno, Deus vivo, Deus verdadeiro. Então, meditar nessa providência é motivo de gratidão e louvor. Pior é se tudo estivesse na mão do acaso, do destino cego, da sorte. Aí, assim, é motivo de desespero, de ficar ansioso, né? Se nós não cremos em Deus, no Deus bíblico, Deus criador, aí sim, isso é terrível, né? Algo terrível, porque é sorte, né? Ou então você vai ter que fazer a coisa acontecer com a sua força natural. Então estamos em boas mãos, irmãos. Porque essa providência é de um Deus bom, sábio e santo. A gente não entende. As coisas acontecem, a gente, poxa, por quê? Acontecem tragédias. Né? Por que José foi vendido? Imagine José no calabouço, na prisão. Vários anos. Muitos anos lá preso. Né? Depois de ter servido bem a Potifar, e a mulher de Potifar ter mentido, né, sobre ele. Imagine ele ali, né? Depois de ter sido vendido pelos irmãos. O que é que passava na cabeça de José? Ele era um crente, né? Ele sabia que ele confiou no Senhor em meio a tudo isso. Mas alguém poderia pensar, né, em circunstâncias semelhantes. Poxa, Deus é mau. A providência de Deus, ela não pode ser justa. Que José, o que foi que ele fez para estar ali, né? Embora seja um filho de Adão. Então nós temos que ter muito cuidado ao reclamar das coisas que acontecem, das circunstâncias em que estamos. Porque eu não sei onde é que você está, qual é o seu problema, quais os problemas da sua vida, quais os dilemas. Mas a sua circunstância está debaixo do governo de Deus, da providência de Deus. Você está onde Deus quer que você esteja. E Ele sabe o que é melhor para você. Você às vezes não vai gostar. Pode ser que você, assim, ache muito dura a providência, não concorde, né, a princípio. Mas saiba que Deus é mais sábio do que você. Você precisa aprender a confiar no Senhor. Essa é a base, irmãos, para vencermos a ansiedade. Né? Ou também a murmuração, a reclamação. Não temos respostas para tudo. Por que acontecem as coisas más? Não sabemos as respostas, mas sabemos que no final Deus será glorificado. E o principal para nós que cremos na Bíblia, a principal e mais extraordinária obra da providência é Ele nos ter dado o Filho. Isso nos conforta. Nossa vida é dele. Somos dele na vida e na morte. Né? Ele é o nosso conforto. A nossa vida não é nossa. Nós não pertencemos a nós mesmos. Como o Catecismo de Heidelberg fala muito bem, né? Na primeira pergunta. Então, nós somos do Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Pai. Ele cuida de nós. Ele é provedor. Ele sustenta. Ele dirige. As coisas, não sabemos tudo hoje, mas elas têm um propósito. Não é por acaso. Então, crer na providência de Deus, crer num Deus soberano,
nos dá, irmãos, força para enfrentar um mundo mau, um amanhã desconhecido, uma cultura rebelde, inimiga de Deus, ímpia, que quer nos prejudicar a todo momento. Então, a fé na providência de Deus é uma doutrina bíblica, né, muito prática. Devemos meditar, devemos praticar essa doutrina. Né? Como é que a gente pratica? Exercitando a confiança no Senhor, né? Orando, meditando, esperando nele, sabendo que ele está cumprindo todo o seu plano nas nossas vidas. Então nada acontece por acaso. Irmãos, eu estou concluindo aqui, já concluí os slides, não tem mais. Vamos ver se tem dúvida aí, perguntas, se não, se ficou claro, né? Os irmãos só deram saudações, acho que não tem perguntas, então os irmãos captaram aí a mensagem. Graça e paz aí, irmão Marcos Matos, irmã Soraya, boa noite, graça e paz. Ok, irmãos, então pensem nisso, certo? Pensem nisso. Então, a doutrina da predestinação, do decreto, não tem o propósito só de ficar falando de eleição, eleição, eleição. Tem a ver com a nossa vida prática, com o nosso dia a dia, com os acontecimentos da nossa vida, né? Com as circunstâncias, os problemas. Tudo está debaixo da providência do Senhor. Ok, irmãos? Então, se não tem dúvidas, não tem perguntas, eu entendo que os irmãos captaram bem a mensagem, né? Eu vou concluir aqui a nossa lição. Uma semana abençoada para cada um, né? E nos encontramos aí no meio da semana, para os que puderem estar conosco. E se não, se Deus permitir, próximo domingo, novamente aí juntos, adorando ao Senhor, nos lembrando aí de guardar o dia do Senhor. Ok? Abração, boa noite, Deus abençoe, a graça e a paz do Senhor seja com cada um. Amém.